Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, 20 horas e 6 minutos. Estamos começando mais um estudo sistematizado das obras da chamada série evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, ditado por ela e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Essas obras, elas são 10 volumes, 10 obras. Estamos estudando a primeira obra ainda, que é a Primícia do Reino. Estamos aqui hoje muito felizes já no capítulo 12, que é o Obsidiado Gerazeno, uma passagem muito interessante do Cristo. Mas antes, porém, a nossa irmã Lucy nos dará a bênção da iluminação da prece e depois nós iniciaremos. Lucy, muito obrigado, gratidão. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós estamos aqui na certeza do aconchego do teu amor, nos lembrando que nos disseste, quando reunidos em teu nome, estaremos conosco. Mestre querido, é sempre tão gratificante quando podemos relembrar a tua passagem por nós. Os nossos corações, Senhor, fica a certeza e a alegria de tu teres estado conosco e nos trazeres tantos ensinamentos importantes na nossa caminhada. Nós caímos muitas vezes, levantamos, passamos por problemas, mas foi sempre os ensinamentos que nos fizeram caminhar. A cada noite que nós nos reunimos, nós vamos entendendo, compreendendo o quanto esses ensinamentos são importantes em nossas vidas. E a nossa gratidão é imensa. A cada vez que nos reunimos, nós sentimos um elo de fraternidade nos unir. É com a alegria que nós aqui estamos e que, atentos a esses ensinamentos, vamos procurando o Mestre, colocarmos nossas vidas, a nossa caminhada, mas sempre com os nossos corações cheios de gratidão. Gratidão por teres nos falado desse Pai de misericórdia, esse Pai que nos envia sempre as suas bênçãos. Compreender que somos todos irmãos. Por isso, a dor do nosso irmão é a nossa dor. E que essa fraternidade aqui nos fará caminhar. E assim, Mestre, a certeza desse carinho dessas bênçãos que estão conosco, nós iniciamos, então, o nosso estudo dessa noite. Oh, beleza. Gratidão. Olha, eu tenho recebido muitas intuições, muitas bênçãos nesse estudo. Muitos, acredito que todos vocês também. E muita felicidade de estar aqui. Em número, estamos encarnados, considerados poucos. Mas porque aqui requer uma perseverança. O estudo, a leitura é densa, às vezes é longa, mas eu tenho certeza que a gente sai daqui tomando grandes lições para nossas vidas. Tenho certeza disso. Então, eu vou compartilhar o texto de hoje. O texto de hoje é sobre o obsidiado Gerazeno. É aquele episódio dos porcos que se jogam do despenhadeiro. Vamos entender essa história aí direito, para a gente poder... Vocês estão enxergando esse mapa aqui? Então, só para a gente ter uma ideia de onde nós estamos. Só está a lição, né?
o capítulo 12, o mapa ainda Capítulo não. 12. Vocês estão vendo o mapa, não? Não. Espera aí, então, espera aí. Só para vocês terem uma ideia de onde a gente está. Agora vocês vão ver. Gerasa, aqui, ó. Está bem aqui, ó. Tá? Tem Betsaida, Corazim. Corazim é onde tinha... Era o monte onde tinha um outro templo, que era um templo, vamos chamar assim, concorrente da Samaria, né? Aqui, né? Então, não, quer dizer, minto, aqui é o Monte Gerazim, Gerizim, né? E aqui fica a Galileia. Então, aqui é o Monte Tabor, Tiberíades, né? Então, aqui os lugares onde Jesus passou, Nazaré, Maria de Nazaré, né? Então, aqui também, assim, ó, Betânia, onde morava Maria e Marta, ó, viu? Então, está tudo aqui muito, quer dizer, perto para quem está olhando o mapa, mas Jesus não deixou tudo aqui a pé com os apóstolos, não é pouca coisa. Sobretudo quando a gente vem aqui para Emaús, Jerusalém, é um caminho longo. É um caminho longo. Então, Gerasa está aqui, tá? Gerasa fica no alto, bem no alto. Só para a gente ter uma ideia do nosso lugar. Capítulo 12 do livro Primícias do Reino, o obsidiado Gerazeno, que é de Gerasa. O mar, do lado do mar, né? Era grande espelho levemente ondulado, a refletir a poeira de luz do sol nascente, dardejando ouro. O mês de Kislev, na época, era o mês de dezembro, janeiro, tá? Ali ele só Kislev era um mês que contemplavam 2 meses do nosso. O mês de Kislev, quer dizer, dezembro, janeiro, portador das tempestades, é também mensageiro da fartura, carreado dos ventos perfumados e leves. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, como que a mensagem ela é carregada de símbolos. Olha, ele fala que a tempestade também... O mês portador de tempestade também é mensageiro da fartura. Então, tem ali uma mensagem muito interessante. Correm suaves ruídos pelos arredores e a penedia triste, quer dizer, penedia são rochedos, penedos, né? Triste de Gergesa ou Gerasa fica para trás. Uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, gente, é o seguinte: esse episódio é o episódio que Jesus tem o obsidiado de Gerazeno, de Gerasa, e ele retira os espíritos dele e eles vão para os porcos, e os porcos se jogam da ribanceira no mar. Por que eu estou falando desse spoiler antes? Porque esse texto aqui ela não segue uma ordem lógica, que a gente entende de lógica, ordem de fatos. Ela vai falando e ela vai trocando. Tem horas que ela faz isso. Tem uma liberdade poética aqui que ela vai falando que já passou, daqui a pouco né, a gente tem que entender esse contexto dela. As encostas negras e viciosas, surradas pelas virações marinhas, apresentam-se lúgubres, sem vegetação alguma. Dir-se-ia um solo ingrato, onde nada medra. Medra cresce, né? Nada germina. À exceção de espinheiros
e cardos silvestres. Cardos são plantas com folhas e hastes espinhosas. Então, minha gente, aquele lugar ali é um lugar muito... Ela fala que é triste, que não tem vegetação, que é lúgubre. Então, ela dá um cenário de um lugar muito... uma pobreza no sentido de natureza, né? De alegria. Não tem, é um lugar muito triste mesmo. Não tem aquela natureza, né? No alto, um magote, um grupo, né, de homens, mulheres e crianças alonga os olhos sobre a face líquida do mar. Preciosa concessão do Jordão ao longo do seu abençoado curso, interroga sem palavras. O barco desliza suavemente, quase em silêncio, com a grande vela enfunada, à semelhança de uma asa móvel sombreando as águas. Na popa, a figura de Jesus assemelha-se a uma exclamação de dor, fitando a terra agreste e nua, sente o sofrimento da gente que ali habita. Então, mais uma vez, ela faz um paralelo da terra agreste e nua com as pessoas que estão ali em sofrimento. É como se o cenário fosse assim, uma continuação do sentimento das pessoas. Isso é muito interessante, essa forma dela explicar. Programara desde antes aquela visita às terras sobre as montanhas de Bazã, na Decápole, uma vez que acalentava a possibilidade de ir até ali e levar a mensagem da Boa Nova. O Cristo sempre quis ir lá, sempre quis ir para lá. Proclamar e difundir as primícias do reino. Olha o título do livro aí, Primícias do Reino. Constituía sua aventura, pois que para isso viera. Então, Jesus veio para cá para nos ensinar as primícias do reino. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. Grilhetas, no caso, são grilhões, aquelas algemas pesadas, né? Então, o objetivo, a missão do Cristo é libertar-nos dos grilhões da ignorância, da superstição. Mas ela está falando lá de Gerasa. O povo era seu rebanho. Tanto que ele prometeu que nenhuma de suas ovelhas ele se perderia. E ele é o grande pastor. Para esse rebanho viera dar a vida, e deu mesmo. Era, todavia, necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe o chamado. Porque é assim que é. O pastor, quando está com as ovelhas, elas conhecem a voz dele, elas conhecem o chamado dele. Experimentava, porém, um triste sofrimento, porque o povo não o compreendia. O sofrimento que decorre do amor desdenhado. Então, aqui, mais uma vez, a Amélia traz um relato do sofrimento do Cristo. Por que Cristo sofria? Porque o amor que ele dava para a gente, para aquele povo, e hoje para nós, quando nós desdenhamos esse amor, ele sofre. Mas é um sofrimento, não é um sofrimento igual ao nosso, não, viu? É um sofrimento bem mais profundo e bem mais preocupado com a nossa vida, com a nossa existência. Porque se a gente está desdenhando o amor do Cristo, o que vai ter da gente? Gerasa não o recebera, embora o tom festivo que anunciara a chegada e a oferenda preciosa que doara ao acercar-se dos seus limites.
não quebrara os liames que atavam o obsidiado à obsessão. Como um raio alvinitente penetra o corpo da noite e anuncia a força da sua presença. Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiam os suínos a ele, o amigo que desejava ignorar. Então, mais uma característica de Gerasa que também tem a ver conosco. Sempre eu trago para a gente. Eles preferiam o comércio com os porcos do que o próprio Cristo que estava ali para libertá-los. É como se o Cristo estivesse ali atrapalhando a vida deles. Veja o nível de ignorância. E a gente tem que se cuidar, porque a gente pode estar nesse momento aí. Não tão assim, mas às vezes assim. Vento sinfônico encrespa as águas. Melodias vibram na tristeza que envolve o barco e açoita os cabelos bastos dos homens estremunhados e silenciosos. Gerasa os sulcara com uma grande dor. Alguém perguntou na pequena planura do penhasco, fitando o barco a mergulhar na distância. Quem era? Não sabemos, respondeu o outro. Por que queria falar? O porquê nos queria falar? Trazia-nos algo? Eles já estão falando do Cristo quando o Cristo foi embora. Eles nem se deram conta, a maioria, nem se deu conta de quem era, nem o que ele queria dizer. Não indagamos, nem o deixamos falar. O que desejaria conosco? Não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios, como fizemos. Olha aí, olha o problema do planeta. Talvez. E como se voltassem a contemplar a embarcação, que poderia ser considerada como um ponto final numa lição em meio, uma mulher surgiu. Parecia-se com um rabi, desses que andam pela Galileia. Olha isso. Aí, aqui tem uma coisa que a Amélia traz, que eu não sabia, que o povo da Palestina lá tinha um preconceito com a Galileia. Que nos poderia oferecer de bom a Galileia? Quer dizer, Jesus, além de ser carpinteiro, falava que era filho de Deus, fazia milagre. Milagre no conceito histórico. E falava verdades e não caía em nenhuma cilada. E falava de um novo reino que ameaçava, que Roma se sentia ameaçada, ainda veio da Galileia. Ainda veio do lugar que eles tinham preconceito. Que nos pode oferecer de bom a Galileia? Revidou rabioso, um representante da cidade. O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu. Já está falando dos porcos. Onde se encontra o endemoniado que Jesus libertou? Inquiriu outro. Busquemo-lo, exclamou encolerizado um jovem. Façamo-lo confessar, afinal, ele é portador de espíritos imundos. E com ele podemos ser rigorosos. Quer dizer, um jovenzinho que estava ali obsidiado poderia ser rigoroso, fazer o que quisesse com ele. Tenhamos cuidado, advertiu o comerciante de porcos. Os danos do dia são vultosos. Perdemos nossas melhores varas, né, os porcos, e isso vai afetar a economia da nossa cidade. O doente parece recuperado.
Parece. Porque eles não confiam no Cristo. Deixemo-lo. O barco era quase um nada no mar. Jesus já estava bem distante. O dia bordava a terra de luz e a natureza estuava, prenhe de festa. 1000 vozes onomatopeicas entoavam um canto de alegria. Dos penhascos de Gerasa avistava-se o outro lado do mar. Lembra que eu mostrei o mar? Os gerazenos voltavam à cidade a 2 quilômetros dali, onde se erguia o casario de arquitetura grega, cercado de ricas pastagens a se perderem na borda do deserto. Jesus e os discípulos retornaram a Cafarnaum. Tudo fora muito simples, recordava. A alva ainda não descerrava os mantos pesados do seu rosto de luz, quando ele ouvira o rumor de passos no pavor que ele vivia. Erguera-se de um túmulo vazio, de muitos existentes nas cavernas esburacadas da rocha, entre outeiros usados como criptas sepulcrais. Subitamente, sentir as forças das fúrias que dominavam em hedionda e nefasta subjugação. Aqui está falando do nosso irmão que estava obsidiado. Então, ele estava que o dominavam em hedionda e nefasta subjugação. Bem, os espíritos, através de Kardec, nos explicam que, de modo geral, a obsessão ela tem 3 fases: a fascinação, a obsessão simples e a subjugação. Quando o encarnado ou o desencarnado está subjugado, ele está ali fazendo tudo que é comandado, como se fosse uma marionete. Então, ele ouve vozes para poder fazer coisa errada, ele se joga. A gente tem relatos em outros capítulos que a gente já leu, do jovem que se jogava no fogo, na água. E esse andava com os grilhões amarrado, ficava sujo e andava entre os túmulos. Podia formular uma ideia do que fizera, pelas equimoses e hematomas pelo corpo dorido e os membros laços, o gosto de sangue na boca e o imenso cansaço que possuía. Quer dizer, aqui está relatando que o jovem voltou a si, recuperou a sua razão e, pelo estado dele, ele mesmo poderia dizer o que aconteceu com ele, porque antes ele não estava nem tendo noção, porque ele estava ali absolutamente sendo uma marionete dos espíritos. Quando havia descido, meditava. Os jogos de prazer nos antros da perdição levaram-no àquele estado. Então, é que a gente começa a entender os porquês que também fizeram com que ele chegasse a esse ponto. Porque os antros de perdição, ali, onde geralmente o sexo é desregrado, a gente está lidando ali com forças criadoras de forma desregrada. E, então, há um comprometimento espiritual e essas forças, porque a energia sexual é uma energia criadora, ela é sagrada. Quando ela é utilizada de forma equivocada, ela traz muitos danos para aquele que cometeu. Atormentado por forças subjugadoras, abandonaram o lar e os parentes,
colocar nos lábios dos pais a taça de fel de amarguras inomináveis, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos do sofrimento. Estava falando aqui a história desse obsidiado. Antes dele ficar subjugado. Começaram a cair muito cedo, até chafurdar entre os porcos, e a buscar as sombras das sepulturas, onde se refugiavam os endemoniados. Não era só ele, carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro, como os que atavam os animais ferozes. Então, a situação dele era aquele último estágio que os espíritos revelam para Kardec, que o espírito pode se permitir. Recordando agora as torpedas e sofrimentos, não podia evitar as lágrimas que vertia em abundância. Voltou a si, vergara pelos bosques próximos, disputando com os animais restos alimentícios, ou desvairado, passara dias intermináveis em indescritíveis pelejas, na luta contra animais selvagens que o aniquilavam. Praticamente, gente, ele virou um bicho. Ele estava ali, naquela situação deplorável, deprimente, lamentável, sem o apoio familiar, porque ele abandonou o lar, e só trazia desgosto para o lar, e brigava com todo mundo. Ele foi viver com os animais dos bosques. Concatenando os pensamentos, lembrava-se somente da aragem fresca que o envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Senhor, balbuciara nervoso, enfraquecido, empapado de suor, que queres que eu faça? Olha isso. O obsidiado voltando à razão, falando a mesma frase que Paulo. Olha isso. Cadê nós? Cadê nós, Alessandro? Falando isso com Jesus. Cadê nós? Torna para a tua casa, Jesus falando, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Olha, Jesus não falava assim, eu te fiz. Ele sempre se colocava como veículo, como instrumento do Pai. Não tenho ninguém, retrucara. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Olha a consciência. Mas me deixa-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. Já queria virar apóstolo. Olha que beleza. Cadê a gente? Não, por enquanto, não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Porque Jesus queria que eles reconhecessem que ele era o Filho do Homem. E ali em Gerasa foi assim, ninguém queria saber de nada. Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos que haviam despenhado no abismo. Ignorava, porém, como as coisas haviam se passado. Estava livre, isso sim, liberdade. Em liberdade, gritava, explodia de felicidade e sorria. De certa maneira, gente, lembra muito Magdala. Magdala ficou assim. Lembra quando ela foi limpar os pés de Jesus? Ela estava numa uma loucura, vamos dizer assim, uma alegria, não, melhor falando, uma euforia
que ela foi libertada dos grilhões, dos vícios. Ele estava assim também. E pouca gente fala desse personagem. Olha como é que ele é importante. Olha como é que ele nos tem a ensinar. Porque quando ele foi curado, ele quis logo seguir Jesus. Ele logo quis perguntar o que queres que eu faça. E logo ficou muito feliz. Os outros o fitavam de medo e escutavam, sem nele crer, embora a sanidade que dava mostras. O cara tem um histórico de obsessão, ninguém ia acreditar nele naquele momento. Legião, assim era chamado, tendo-se em vista os espíritos imundos que o dominavam. Era temido e detestado. Eu queria chamar a atenção aqui dessa parte, legião, porque ainda hoje, muitos de nós, muitos irmãos nossos, colocam as forças do mal numa personificação de uma figura, como se fosse um demônio, ou diabo, ou Satanás, como se ele existisse como uma figura e impede igualdade com Deus. Isso aqui é mais inverossímil. Se Deus criou tudo, como é que uma personificação criada mitologicamente é equiparado com Deus? É absolutamente impossível. Mas quando ele fala somos legião, dá a ideia da dimensão que existem outros espíritos, que não é só assim, cuidado que o demônio atenta, cabeça vazia, oficina do diabo, não sei o quê. O pessoal bota só um, mas a gente sabe que são milhões. E se nós hoje não somos parte dessa legião, provavelmente nós já fizemos parte. E aí que a gente tem que ter o máximo de... Se a gente não faz mais parte, a gente tem que ter misericórdia, acolhimento, carinho. Por isso que tem as reuniões privadas de obsessão ou de cura, para que esses irmãos cheguem e sejam acolhidos. Então, o pessoal de Gerasa chamava ele de legião. Olha lá a legião lá, ó, porque eles sabiam que tinha um grupo de espíritos ali com ele. Foram, porém, inúteis essas explicações. O atestado eloquente do seu juízo em equilíbrio. E quando ele se acercou da porta da cidade, receberam-no sem consideração, nem respeito, expulsando-o em seguida. Nos dias que se seguiram, ele anunciou por onde esteve a promessa do Filho do Homem. Os gerazenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e as dádivas dele, agasalharam no imo contra o ex-endemoniado. Surdo despeito, que não tardou a explodir em cólera generalizada. Desde que ele te curou, foram peremptórios, e vale tanto para ti, mais do que nós. Então, eles ficaram com inveja e magoados que Jesus curou, deu liberdade para o jovem. E o que fez para a gente? Olha o tamanho da distorção aí. Mais do que nós. Vale tanto para ti, mais do que nós. Vai-te para o teu lado, deixa-nos a sós e as nossas terras. Quer dizer, já que Jesus preferiu você, vai lá e fica com ele. O ódio popular é como um furacão sem rota, que traga na sua voragem o que encontra. Vai-te, gritaram as vozes, esquece-te de nós. Uma pedra cortou o ar.
bagas de sangue quente atingiram o chão, e o pó fez-se lama na terra. Os olhos do recém-curado se injetaram, a boca retorceu-se em estranhos rictos e exclamou: Maldita sejas, Gerasa, que expulsa os filhos e despreza os enviados. Aquela voz trovejou poderosa, e a cidade, presente à cena de vergonha e dor, não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos dois homens aos quais fechava suas portas. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizeram o Galileu, ele saiu em testemunho. Ele foi falar: olha, o Galileu me fez grandes, me curou. Ele demandou as praias do outro lado do mar, perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações do lago, e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. O cara virou um caridoso, virou um franciscano, impressionante. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado e reconhecido pelo que o recebera, e passou a amar como fora amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. Olha aí, uma conversão que ninguém fala. Olha aí. Essa conversão aí ninguém comenta. Fala-se de Paulo, fala-se de Magdala, de alguns outros, mas desse aí ninguém fala. Fala-se de Zaqueu, fala-se de Nicodemos, mas desse jovem aí ninguém fala. E o retrato dessa passagem, no meu entendimento, uma das lições que eu tirei dessa passagem aconteceu naquele micro lugar o que acontece no macro. Jesus vem nos curar e a gente não quer ser curado, e através de nossos pensamentos, palavras, atos e sentimentos, a gente expulsa Jesus. Expulsa não de forma explícita, mas mentalmente abriga outros sentimentos que não o de gratidão a ele ter nos recebido no planeta, e a gente tem conhecimento que Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros, eleitos pelo Senhor, como está lá e a caminho da luz, dirigiu os trabalhos de formação do planeta, enviou vários profetas, vários mensageiros, enviou três revelações. E essa terceira revelação, a gente está tendo desdobramentos dela todo dia. E nós não entendermos a lição de Gerasa, não abrigarmos no nosso coração a gratidão, e, uma vez que a gente foi curado, não buscarmos amar, não buscarmos usar nossas mãos e nossos pés, nossa mente, nosso corpo para o bem do próximo, o obsidiado está anos-luz à nossa frente, porque ele entendeu todo o processo. Ele quis seguir Jesus imediatamente, mas ele precisava, no meu entendimento, ver como que o povo reagiu, porque o povo ficou com raiva de Jesus, porque aquele processo dos espíritos serem encaminhados
para a vara dos porcos, fez com que os porcos fugissem com alguma mediunidade que os animais têm, de verem, sentirem, perceberem e correrem. E aí os habitantes de Gerasa ficaram mais preocupados com o que eles entenderam que foi um prejuízo material do que o presente que Jesus quis levar para ele. Porque se eles recebessem Jesus com alegria, gratidão, e agradecessem ao Cristo por ele ter salvo um gerazeno, eles talvez teriam tido um outro tipo de reação, um outro tipo de comportamento. Então, a ingratidão, a Amélia falou no texto aí, da ingratidão, ela falou da perversão sexual, ao qual ele se alimentou para chegar ao nível que ele chegou, e falou do último estágio da obsessão, né? O último estágio da obsessão. Quando o espírito está já subjugado, ele está ali totalmente a serviço. Quando fala assim, o fulano assassinou a família inteira porque ele ouviu vozes, é subjugação. Como é que eu vou ouvir voz e vou matar meus filhos, minha mãe, minha esposa, meu irmão? Que voz é essa? Então, é porque eu me permiti a tal ponto que eu fiz uma conexão ali, aquela ligação, e só um espírito dessa envergadura consegue fazer uma desconexão dessa natureza. Porque desconectar uma simbiose dessa, os espíritos faziam parte do processo dele ali. O campo mental, o campo vibracional dele estava todo tomado pelos espíritos. Os espíritos se serviam dele para tudo. Então, é um alerta para nós que estamos voluntariamente nas fileiras do Cristo, que nós, já que estamos aqui, já que estamos estudando, nós aceitemos a palavra e caminhemos com o Cristo, servindo-o sem ilusão, com o pé no chão, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, estamos em aprendizado, mas como o jovem, o menino, esse menino aí de Gerasa, podemos aceitar que Jesus faça as desconexões. Nós somos aquela Verônica do fluxo sanguíneo, hemorroísta. A hemorroísta ficou décadas com fluxo sanguíneo. Vocês que são mulheres, é desconfortável ficar no período menstrual. Hoje, com todo o recurso que a gente tem de higiene, imagina naquela época que era o sangue, saía via anal, pontamélia. Não era vaginal, era anal. Então, ela sangrava sempre. Então, ela ficava fraca, porque o sangue saía, e depois o sangue do nosso corpo, graças a Deus, tem a capacidade da reconstituição dos nossos glóbulos.
Então ela ficava ali, tido como impura. E aí forças lá dentro do coração, ela tirou força e botou a mão na roupa, na veste do Cristo. E ele entendeu que uma virtude saiu de mim. Então, o mesmo movimento, porque o jovem de Gerasa, ele não tinha condição nenhuma de fazer nada. Ele não tinha como buscar Jesus. Mas quando ele percebeu, olhou para ele, viu o tamanho do problema, o desgosto que ele deu para os pais, ele imediatamente se converteu. Lembrando que a conversão é uma tomada de decisão, é uma mudança de rota. E daí ele vai começar o processo de purificação. Então, é isso. O jovem de Gerasa, o obsesso, o obsedado, é uma lição para a gente que imediatamente ele quis seguir Jesus. E ele ficou, segundo a Amélia, a vida inteira ali, servindo. Então, esse texto para a gente é uma bênção, porque o Evangelho, a Bíblia, né, o Novo Testamento, não nos dá essa leitura, esse depois, assim como o jovem, como o mancebo rico, ele não dá o depois. E a Amélia tem a permissão, como Humberto de Campos também teve, e outros, de ir lá nos registros acásicos e buscar essas informações e nos entregar. Agora, tem que ter um médio decente para receber isso, né? É um Chico ou um Divaldo, porque, né, tem que ter um médium, médio. Então é isso, minhas irmãs. Comentem. Estou vendo que ainda está escrevendo ali, vai sair coisa, hein, Alessandro, ali, hein? Quero ver, hein? Vamos lá. Pode É falar. só umas anotações para eu refletir depois, não para Fala para a falar. gente, divide com a gente. São palavrinhas que eu vou, depois eu faço minhas conexões, mas é só para mim. Alguém quer comentar alguma coisa? A Amélia traz esse texto com uma profundidade muito grande em vários pontos, nós acreditamos. Primeiro, nós analisamos que Jesus sabia o que esperava por ele, e sabia da aflição desse espírito totalmente subjugado, né? E esse sofrimento atroz. E ele mesmo diz que ele vem para servir. Bem-aventurados aflitos, né? Que eu os aliviarei. E Jesus sempre a demonstrar essa predisposição à humildade e ao serviço, em nome do Pai. E ele se dirige a essa terra hostil, né? Que não o reconhecia, ele sabia disso, que o solo não era propício à sua pregação, mas Literalmente, né? Literalmente, não tinha nem vegetação. literalmente, os Impressionante. corações endurecidos, né? Mas nada o impede nem o amedronta, porque a sua superioridade moral, não outra superioridade, a moral, a sublimidade do seu coração, o levava aonde ele desejava ir e precisava ir, para demonstrar a grandeza do Pai em seu benefício, e em benefício de todos. Então, isso nos marca profundamente, esse destemor do Cristo envolvido pela luz divina. E os seus apóstolos o seguiam e aprendiam com ele. Por outro lado, ele nos faz pensar o quanto é inteligente todos nós que fazemos seleções na nossa vida. Então, o que é viver bem? O que é bem viver? As alegrias do mundo, né? O mundo atrai e nos trai. Então, quando a gente decide
pelo que é bom e para o nosso crescimento espiritual, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a policiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e os nossos passos, aonde os nossos pés nos levam, né? E essa seleção, quando a gente não tem esse entendimento, a gente até, vamos dizer assim, em outros momentos, podíamos nos revoltar, né? Nossa, eu não vivo, eu sou uma pessoa tola, todo mundo vai, mas eu não vou, todo mundo quer, mas eu não quero, e a gente acha que a gente é o último biscoito da vasilha, né? E aí, quando você começa a entender o Evangelho e a sua missão espiritual, né? O que você está fazendo aqui é uma passagem, e a gente só tem que crescer e retificar os passos, porque o sofrimento vem dos equívocos. E aí a gente começa, então, a sentir o valor e a não necessidade desses prazeres momentâneos, né? E a gente busca aquela satisfação que sacia a nossa sede realmente, que é aqueles valores que nos trazem a paz de espírito, a alegria, a felicidade, até o sofrimento que nos assola com aquele entendimento de que há uma razão e que, na verdade, eu estou crescendo. Tudo isso advém desse entendimento amadurecido que Jesus nos trouxe, porque a todo instante ele dizia para todos nós: toma da tua cruz e siga-me. E ele mesmo pegou a sua cruz, que ele não tinha nenhuma falta, mas para demonstrar para nós o que seria a gente assumir as nossas faltas e seguir na direção do Pai, para mudar o nosso caminho, o nosso entendimento. Então, na verdade, a gente analisa pelo texto, e queria compartilhar com todos e saber se todos concordam, Jesus opera transformações em todos nós, em todos os momentos, em todas as épocas, em todos os corações. Embora haja corações endurecidos que não o reconheçam, mas ele está ali e operando transformações físicas, morais, espirituais, psíquicas, de toda a sorte. Então, é aquela situação, né? Quando Jesus nos fala, e falou em vários momentos, vá e não voltes a pecar para que não te suceda o pior. E esse rapaz que foi desobsediado por Jesus e que pôde olhar a vida com os olhos dele próprio, né, envolvidos pela luz do Cristo, pela bênção do recomeço, o quanto antes, devido ao sofrimento físico, moral e espiritual que ele passava, ele abraçou essa chance, né, e foi em direção do Pai, em direção ao Cristo, por vários caminhos de amor. Então, ele o seguiu, mesmo que não tão de perto junto aos apóstolos, mas ele fez o caminho do Cristo, levando a boa nova a todos os corações aflitos. Então, quer dizer, ele exemplificou o que seria a cura espiritual verdadeira. Então, isso também é muito bonito para todos nós, saber que somos testemunhos vivos do Cristo em nós. E não podemos perder chance de falar, chance de demonstrar, chance de respirar, chance de ver e de sentir Jesus em nós e ao nosso redor, todos que nos observam, né? E aí vem aquela situação, né? Que a fé é essa porta aberta para Jesus interagir conosco. São os nossos corações abertos a Ele, porque os corações endurecidos são beneficiados, mas não o reconhecem, né? E se você está com Jesus, você é a maioria. Não importa se a multidão te agasalha, se a multidão está com você. A multidão, às vezes, ela é muita, mas ela está totalmente equivocada, como os habitantes de Gerasa, né? Então, ele sozinho com Jesus, ele era a maioria, ele estava com a sabedoria. Então, isso também é muito bom para nos fortalecer os passos, né? Porque, às vezes, em certas situações, nós nos vemos em determinados ambientes ou momentos, vamos dizer, nós não somos a maioria, mas nós estamos fortalecidos no Cristo, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, e nos sustenta, né? Então, a gente não é a maioria, não é, vamos dizer, a maioria em multidão, mas é a maioria porque está com Cristo.
É muito bonito isso. Obrigada. Enquanto você falava, estava pensando aqui o seguinte: aquela mulher que me fugiu o nome dela, aquela mulher que iam apedrejá-la, como é que era considerada? A Adúltera? adúltera. Adúltera. Me veio uma coisa aqui na cabeça, vocês vão entender o que eu estou falando. A mulher adúltera, aos olhos da sociedade, ela era a mais errada de todas. Ela era a amaldiçoada. No entanto, já estou dando um spoiler aqui, que ela vai se converter e vai ser uma grande tarefeira do Cristo. Nos livros já à frente, a gente vai ler. A hemorroíça, que era amaldiçoada, vista como uma doente, foi a que buscou Jesus. Aos olhos da sociedade, ela era pior. Aos olhos da sociedade, a adulta também era pior. Lembrei de Zaqueu. Zaqueu era odiado, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. E as pessoas odeiam pagar impostos hoje, antes muito mais, porque Roma era a mão de ferro, não dava nada para ninguém. E o nosso irmão Saulo, que era também ali representante do orgulho judeu ali naquela circunstância toda, ele foi o convertido. E muitos outros personagens que, aos olhos da sociedade, é o pior. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo largou o pai, um absurdo, falta de respeito, humilhou o pai. No entanto, ele volta e se converte. Ele volta convertido. E agora a gente se depara com esse irmão aí. O que não dizer de Magdala, que também ela era amaldiçoada, porque ela era na condição dela de servir aos homens, ela não era uma pessoa bem vista. E ainda assim ela se converteu e se tornou quem a gente sabe que ela se tornou. E esse rapaz de Gerasa também. Ele era o pior aos olhos da sociedade, era o que causou desgosto para os pais, era o que andava nos túmulos, era o que comia com os animais, era o que disputava comida com os animais. E quando ele se converteu, ele falou assim: espera aí, vamos lá. Então é curioso que me veio um raio aqui na cabeça agora, que esses personagens, aos olhos da sociedade, é o pior de todos. O que não dizer de Jesus, que foi condenado ao crime, como diz o Evangelho, ao madeiro infamante, que para a cruz iam os piores criminosos. Ninguém intercedeu por ele, a não ser Lívia. A não ser Lívia. Está lá há 2000 anos. Tirando Lívia, ninguém. Ela foi lá falar com o que jogou Jesus lá, que lavou as mãos. Foi lá falar com... Como é que lavou as mãos? Eu esqueço, gente. A minha cabeça está... Pilatos. Pilatos. Eu estou com a cabeça péssima. Ela foi lá falar. Aliás, é um livrão. Que história, que história. Então, a gente vê que esses personagens que a gente passa aí são vistos como os piores da sociedade. E qual não é a nossa surpresa? Que eles, ao se converterem, se tornaram tarefeiros do Cristo. O conde Richelieu da França se tramou morte naquela
circunstância lá na França, na época da Revolução. Vem encarnar no Brasil, que a árvore do Evangelho é transplantada na Galileia do Brasil, coração do mundo para o Evangelho, como Jesus Gonçalves, um ranceniano, colaborador do Chico. Então, às vezes, quem a gente olha assim, tira uma fotografia do cenário e é a pior pessoa da sociedade, o mais malvado, o bandido, o traficante, o abusador, o pior, talvez ele esteja num processo de desgaste, de renovação. Óbvio que, mesmo com o acréscimo de misericórdia, a consciência dele vai chamá-lo à ordem, à lei, e ele vai passar pela expiação normalmente, graças a Deus. Mas quanto mais ele amar, menos expiação. Então é engraçado. Só me causou espanto lendo essa vez, é a terceira ou quarta vez que eu leio esse texto. Eu não tinha atinado para os outros personagens do Evangelho que são tidos como amaldiçoados. A mulher adúltera, pelo amor de Deus. Estevão, apedreja esse cara não serve para nada. E quando ele desencarna, vai ficar com Jesus. Quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo, um soldado romano, para acabar de matar Pedro, está com pedregulho na cabeça dele e fala: morre, velho desgraçado. E Pedro automaticamente é tirado do corpo e vai ficar com Jesus numa instância, conta-nos Humberto de Campos. E qual não é a nossa surpresa? Que quando eles voltam para cá como espírito, Pedro e Jesus, lá para atender os irmãos nos circos dos horrores, dos leões, para atender a Nero, sádico, Jesus fala assim: Pedro, tem alguém te chamando aí. É para curar a filha dele. Tudo bem para você? Olha quem é. É aquele que tacou a pedra na cabeça. E Pedro, imediatamente, igual a gente, né, Alessandro? Igual a gente. Claro, igual a gente. Sem mágoa. Foi lá, curou a filha do cara. É impressionante. Então, a lição do jovem, do obsidiado de Gerasa, é tanta lição que ninguém fala disso no planeta. Só a gente, só quem lê isso aqui. Ninguém fala nisso. Porque o que se... Eu vou deixar você falar, só um instantinho. O que se fala dessa passagem é que iam jogar Jesus. Ela não fala aqui, mas no Evangelho está assim: eles ficaram com tanto ódio do Cristo que iam jogar Jesus também no mesmo lugar que os porcos foram. E Jesus passa pelo meio deles, passa entre eles, e não conseguem pegar Jesus. Eles não entendem nada. A gente também não entende nada. Só agradece. Fala, Alessandra. É só uma observação, porque quando você disse, né, que Jesus utiliza de todos os espíritos, depois eles se tornam seguidores do Cristo, né? Então a gente vê que todos os espíritos abnegados da seara do Cristo agem de conformidade assim também. Então, por exemplo, Divaldo Franco conta uma história de uma vizinha, de uma amiga que ele tinha, mas que os olhos dela não eram bons. Eu não sei se vocês conhecem essa história. E que ele adorava flores, orquídeas, essas plantas bonitas, e ele vivia ganhando mudas lindas. E aí uma amiga dele viajou, acho que para a Holanda, se eu não me engano, e trouxe uma espécie rara de lá para ele.
E o vaso estava lindo na casa dele, e ele foi mostrando para todo mundo que chegava, né? E chegou essa vizinha dele, essa amiga, e ele sabia que os olhos dela não eram bons, mas falou assim, não, mas vai dar certo. E ela olhou e falou, nossa, que lindo, Divaldo. E não passou muito tempo, a flor murchou, a flor ficou horrível. E Divaldo ficou um pouco triste, sabe? Mas aí, na mesma hora, Divaldo, olha a reação desse espírito, eu achei lindo ele contando. Ele falou assim, na mesma hora, eu conversando, né, com a minha mentora, aquela coisa, eu pensei, não, eu vou convidá-la para o serviço do passe, para que ela possa canalizar as suas energias para ela se transformar em energias benéficas. E foi uma grande trabalhadora que Divaldo teve do lado dele. Então, olha que coisa linda. Se fôssemos, às vezes, nós, a gente distanciaria. Nossa, eu não quero mais conversar com essa pessoa. E ele Não não, ele serve, né? colocou, Não é, serve, não serve para ele gente. colocou no campo de trabalho para que as suas vibrações fossem boas e não ruins, para que ela pudesse controlar as suas vibrações. Achei isso maravilhoso. Queria Muito compartilhar bom, com vocês. muito bom. Quer O, comentar, Lucia? só queria falar uma coisa Ah, rapidinho. temos tempo ainda. Bezerra de Menezes sempre disse, é uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente não conhece os caminhos de uma alma. A gente não conhece. Então, mesmo eles que às vezes nos parecem amaldiçoar, vamos lá, nessa história toda que nós vimos, no fundo, eles têm aquela sementinha lá que vai precisar algo que desperte. Bezerra de Menezes insistia muito, né, que nós não conhecemos, e não conhecemos, inclusive, alguns que nos parecem tão maravilhosos, de repente, tem lá um cantinho que traz uma decepção para a gente, porque está escondidinho lá. O Cristo, claro, sabia, mas para nós nos deixa surpreendente. E eu acho que é isso mesmo, nessa nossa caminhada, pessoas que a gente achava que não iriam fazer nada, de repente, elas nos surpreendem. Era isso que eu queria falar. Tanto você tem razão que quem armou contra o Cristo foram os religiosos da época, os que se achavam puros. E quem se sentiu acolhido pelo Cristo foi o crucificado ao lado dele. Olha que curioso. O bandido sentiu acolhimento, se entregou para Jesus. E os religiosos, profissionais ali, com aquela roupa branca, limpa, que não pode encostar ninguém, que sabem a Torá de pó salteado, davam lição, que acham melhores do que os achavam, melhor que os outros. Ali foram eles que tramaram contra o Cristo, porque se sentiram, como o pessoal de Gerasa, inveja. Inveja. Porque como pode? O que pode vir de bom de onde Jesus veio? E o cara ainda chega aqui, cura, ressuscita, na ideia deles, né? Sabe o que é, e ainda fala que é filho de Deus. Quando fala que é filho de Deus, aí tem que morrer. Eu sou filho de Deus, não ele. Deus é meu particular. Ele não é filho de Deus. Esse cara aí nem é do templo, nem é doutor da lei. O que ele acha que é? E essa era a ilusão de Saulo também. Como ousas a falar? Como pode esse Cristo sobrepor Moisés? Ele falava assim. Ele não entendia o processo. E aí a gente depois começa a entender. Então, a gente tem que ter cuidado também de não nos acharmos os superiores, porque nós estamos naquela situação ali sabe, de constrangimento, de sofrimento.
A gente não está naquela situação. A gente está numa situação, aos olhos de quem passa fome, de quem está na rua, a gente está numa situação de privilégio. Não é privilégio. A gente está tendo hoje É o o momento. efeito. É tudo efeito. Mas que a gente tem acesso a essas informações, de que a gente. E o que entristece Jesus é a gente ter acesso a essas informações e não ter avançado e ficar ainda claudicando. Ah, não sei se eu vou. Então, é um negócio assim muito, muito, muito desafiador. A gente se entregar para Jesus de vez. Quando vai ser? Porque o obsidiado foi, Magdala foi, a hemorroísta foi, a adúltera foi, Zaqueu foi, Saulo foi, Magdala foi, e tantos outros foram. Cadê a gente? Não é que a gente não está servindo a Jesus, não é que a gente é do mal, não é que a gente obsessou, mas para o cabedal de conhecimento, pelo menos, que a gente tem conhecimento, a gente era para ter avançado a asa do sentimento há muito mais. Aí fica sempre pendente a asa as duas asas que Emmanuel dá o exemplo do amor e da inteligência, da sabedoria, enfim. Aí fica assim o tempo todo. E esse cara entendeu, ele já estava no processo final dele. Nossa Senhora! Na verdade, caridade assim, é uma coisa sutil, né? É muito sutil. A gente tem momentos em que a gente pode fazer alguma coisa e a gente ainda não consegue. Eu olho assim, todas as nossas, vamos chamar de virtudes, que a média chama de prazeres, né? Ela é muito assim, ela é muito. A gente não consegue entender como seres ainda caminhantes, o quanto ela tem esses degrauzinhos. Parece, eu sou caridoso, mas aquele coisinha que falta, a gente vai caminhando, né? Os exemplos e tal. Mas eu acho difícil, a gente ainda não conseguiu perceber como que o Cristo passou tudo de bom para nós, nos mostrou o caminho, né? Que o Cristo seja a luz no teu lugar, e mesmo assim a gente ainda dá as nossas dificuldades. E aí, quando Jesus evita que a adúltera, a chamada adúltera, né? Que ninguém é adúltero sozinho, seja apedrejada, ele fala assim: mulher, ninguém te julgou, eu também não te julgo, vai, não peques mais. É de uma humildade. Quando aqueles dois irmãos perguntam: bom mestre, que me chamas bom, bom sou o pai. Estou com a situação aqui com meu irmão de herança. E se fosse eu ia falar assim: como é que é? Explica aí que eu vou resolver isso aí. Porque eu ia resolver. Eu ia resolver. Jesus, eu não sou. Você está me achando que sou juiz para resolver isso? O cara fundou o planeta Terra, pegou o Sol, parte do Sol, arquitetou o planeta, e quando vai chamado para uma discussão, ele se coloca assim: eu não sou juiz. Eu ia falar na hora, eu não ia ficar quieto. É isso mesmo. Jesus, paga imposto ou não paga? Pega a moeda aí, meu filho. Então, é essa saída. Pega a moeda. O que está na moeda? É César. Então, dá certo que a gente está no mundo. A gente precisa dar a César o que é de César. Ah, mas o César não vai fazer as estradas, não vai me dar saúde, segurança, educação. Aí, não é, aí é outro problema. Agora, como dizia a minha velha mãe, uma segunda mãe que eu tenho, ela fala: um erro não justifica o outro.
porque o governo não faz o que tem que fazer, eu não vou pagar o imposto. Então, lá atrás, já tirava isso fácil. E Jesus usava um método socrático, que quem não é espírita acha que Jesus aprendeu com Sócrates. Só que provavelmente, certamente, Sócrates aprendeu com Jesus. Ele pergunta, ele te devolve a pergunta. Ele pergunta para a adúltera: ninguém te julgou? Ninguém te apedrejou? Também não vou fazer nada. Porque na pergunta de Jesus está assim: aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Essa frase ela tem aí uma situação muito complicada, porque quem não tem pecado é Jesus. Então, Jesus poderia atirar pedra? Não, porque ele não tem pecado, ele não quer ter pecado. Então, é uma coisa, é um mistério. Jesus é um mistério que vai sendo desvendado. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí Jesus fala assim: então eu vou tirar, porque eu não tenho. Mas eu sou. Justamente eu, porque eu não tenho pecado, que eu não vou tirar pedra e nem vou julgar. Então, é um mistério. Jesus o tempo todo a gente vai descobrindo novas nuances. Impressionante. Impressionante a prece que a Alessandra vai fazer agora. Impressionante. Obrigado, gente, pela... Olha, eu estou extasiado com o Evangelho. Sinto muito. Quem está vendo esse vídeo, vocês não estavam aqui, espero que seja por um motivo, vocês não podem estar aqui, porque a gente está sendo realmente... Eu estou me sentindo envolvido aqui muito bem. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos, então. É verdade. Vamos fechar os nossos olhos em gratidão constante ao Cristo, nosso irmão maior, nosso médico, nosso advogado, este irmão querido que visita os nossos corações e nos enche da vossa paz, da vossa luz, do vosso equilíbrio. Quantas lições lindas nós tivemos esta noite, que a Amélia Rodrigues nos trouxe em teu nome, nos ajudando a encorajarmos nos passos certos a adotarmos sempre na tua direção, convictos de que é o melhor caminho para o nosso crescimento, para o nosso envolvimento com as leis divinas, com as opções certas, para podermos vislumbrar a luz que tanto desejamos, com boas companhias espirituais. Nós queremos agradecer por este instante que nos beneficiou a todos, encarnados, desencarnados, e pedir que envolva os nossos lares nestas vibrações que nos chegam e nos deixam tão reconfortados, beneficiando também os lares dos que não puderam estar aqui, de todos da família do Jefa, de todos os corações necessitados deste planeta, deste universo, porque somos uma única família com um único Pai. Queremos agradecer e pedir licença ao Senhor Jesus para que possamos encerrar os estudos da noite com muita gratidão nos nossos corações e muita alegria. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Deus, muita paz. Obrigado. Que assim seja. Boa noite. Até amanhã na Joana. Até amanhã. Assim seja. Até amanhã.